Sem muitas delongas, eu quero compartilhar um texto sagrado que se encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15, o versículo de número 32, que está escrito assim: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E todos dizem amém. Queridos, nós estamos nesta manhã de salvação, manhã de libertação, manhãs de curas, manhãs de grandes milagres que o Senhor já tem feito. E eu tenho a plena convicção de que nesta continuidade o Senhor continuará salvando vidas, libertando vidas, fazendo grandes milagres, prodígios e maravilhas. Nesta manhã, escolhemos este texto que ardeira em nosso coração para nos refletirmos com os irmãos a poderosa palavra de Deus, onde lemos um texto que de cor e salteados todos nós já o conheçamos, desta feita, por se referir a três grandiosas parábolas escritas e determinadas por Cristo para trazermos como uma comparação daquilo que virá. Comparação esta que nos dará ênfase de entendermos que o nosso Deus, Ele quer nos falarmos e trazermos através da sua palavra grandes oportunidades de vida, para assim adquirirmos aquilo pelo qual Ele veio a este mundo, não para simplesmente vir aqui, mas para vir aqui e salvar ao seu povo. Queridos, o texto que nós lemos fala exatamente como já dissemos, relata a história de três grandes parábolas. A primeira parábola que relata são exatamente as parábolas, entre elas a parábola da ovelha perdida. Em segundo lugar, retrata a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, que exatamente nos dá o direito de entrarmos dentro do texto, para falarmos nesta manhã, através do que a palavra de Deus nos oferece, para complementarmos a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. E nós lemos o versículo de número 32, e o versículo de número 32 relata o final destas três parábolas, aonde nós precisamos nos alegrarmos e regozijarmos, porque os que estavam perdidos foram achados. A alegria e o regozijo pelo fato de termos ou de ter se encontrado aquele a quem estava perdido. Mas nesta manhã nós devemos observar algumas diferenças quando nós retratamos e trazemos esses textos. Logo de cor e salteados nós observamos que destas três parábolas, uma delas ela tem mais ênfase, uma delas é enfatizante em afirmar que ela é diferente das duas primeiras, porque as duas primeiras ela está se referindo a objetos, as duas primeiras ela está se referindo a algo existente que alguém perdeu. As duas primeiras, meus amados irmãos, meu querido presbítero, ela está se referindo a algo que alguém sentiu a falta, e por ter sentido a falta, foi em busca. Alguém perdeu alguma coisa, e por ter observado que aquela coisa que perdera não estava ao seu lado, ou não estava às suas possibilidades de encontrar, houve uma grande preocupação. E esta grande preocupação foi de saber onde ela se encontrava. Esta grande preocupação foi de saber aonde ela estava.
aonde encontrar aquilo que estava perdido ou que se perdeu. Está feita a dracma da ovelha, a dracma perdida e a ovelha que saiu do meio dos demais. Mas atenção aqui, queridos, eu quero nesta manhã trazer uma palavra refletida em um tema: uma nova reputação. E quando nós falamos de uma nova reputação, nós queremos pensar e analisar qual o sentido da palavra reputação. E nós sabemos que reputação é exatamente o conceito de alguém ou algo que tínhamos no meio de um grupo de pessoas, ou no meio de um grupo a quem de direito para possuí-los. Quando falamos de reputação, logo observamos e trazemos para um contexto odierno dos dias em que vivemos, que muitas coisas se tornam algo de reputação. Objetos valorosos, objetos valiosos, algo que as pessoas dão a maior ênfase, algo que as pessoas dão a maior atenção. Isto se chama reputação. Quando nós falamos de reputação, logo nós queremos entender também que existem pessoas que são pessoas valiosas, valorosas, porque alguém o tem aquilo como uma pessoa de boa reputação. Quando nós falamos de reputação, nós logo entendemos que isso deva fazer parte de um contexto social em que vivemos, que muitas pessoas, que coisas existentes estão no convívio de uma sociedade que alguém o olha e tem aquilo como algo de estima, de grande importância, de grande valor, e por isso requer uma grande reputação. Quando nós falamos de reputação, nós logo olhamos para o nosso contexto social e encontramos vários nomes, e não vamos citar nomes aqui por questões, mas entenda, quando você analisa a sociedade, você observa e encontra nomes de grandes atores, nome de grandes atrizes, nome de grandes cantores, nome de grandes pregadores, nome de grandes pastores, nome de grandes pessoas que faz parte de uma sociedade e que é estima porque tem uma boa reputação no meio da sociedade em que vive. Você vai para os museus, você chega nos museus do estado, da cidade, você encontra lá algo que é e simboliza uma grande reputação para a sociedade, para a história da cidade, para a história do estado, para a história do país e para a história do mundo. Quando nós falamos de reputação, nós moramos em um estado, e no estado em que moramos, nós temos várias cidades que é destacadas, porque lá representa algo que o país o conhece. Por que não lembrar de Marechal Deodoro? Por que não lembrar das cidades históricas? A nossa própria cidade, Rio Largo, ela é considerada uma cidade histórica. Por quê? Porque tem muitas coisas que as pessoas ainda o guardam lá dos anos passados e traz como memória aqueles momentos importantes que fizeram uma grande história e que hoje marcando ainda a história de grandes pessoas que hoje vivem em nosso meio, que traz a memória, porque é uma grande reputação. A reputação, ela está dentro de um contexto que nós vivenciamos. As pessoas de boas reputações. Mas nós lemos um texto, amados irmãos, que nos dá a ênfase de ficar preocupado com isto. Porque quando nós falamos e entramos no texto da parábola do filho pródigo, as primeiras coisas que nós vamos encontrar aqui é que o seu pai tinha 2 filhos. E dos 2 filhos, todos eles tinham valor estimável para o seu pai. Os 2 filhos, para o seu pai, ele tinha uma boa reputação. O seu pai tinha ele como algo
estimado, de valor, de grande importância. Mas chega um momento que um dos 2 filhos desta feita, o menor resolve querer conhecer o mundo. O menor, meu querido obreiro, o senhor da casa, ele resolve querer conhecer as coisas do mundo. Vamos traduzir: querer reconhecer as reputações do mundo em que vivia. Talvez pensamos, fazendo aqui uma conjectura, imaginamos que este filho mais jovem olhava para a sociedade, via tantas coisas no meio da sociedade, que para ele era maravilhoso. E por ser visto de uma forma maravilhosa, ele acha por direito querer conhecer o mundo. Ele acha por direito de ninguém o pedi-lo de ir conhecer a reputação do mundo, as coisas bonitas, as coisas valiosas, as coisas importantes. E ele resolve pedir ao seu pai a sua herança. Ele pede a sua herança sem ter direito no momento, porque nós sabemos que dentro dos conhecimentos contextuais e históricos do que estamos falando, enquanto o seu pai estivesse vivo sobre a face da terra, os filhos não tinham direito de possuir a sua herança, porque o seu pai estava sobre a sua consciência. Mas uma outra coisa importante é ressaltarmos que o primeiro passo por direito para este segundo filho menor seria de apenas um dote, e para o maior seria 2 dotes. Ou seja, a herança era dividida por etapas, por questões de história das pessoas vivenciadas. Desta feita, os 2 filhos, e ele resolve pedir a sua herança, mas o seu pai o dá. O seu pai o compartilha com ele aquilo que ele queria, e ele recebe a sua herança e vai conhecer a reputação do mundo. A história vai nos dizer exatamente que este jovem sai da sua casa. Observe que ele era uma pessoa de reputação, de família. Ele agora vai para o mundo do pecado. Ele volta a conhecer aquilo que ele não conhecia. Ele passa a conhecer aquilo que ele estava querendo conhecer, porque agora era algo que ele queria vivenciar. Pense comigo. Talvez você nesta manhã que está nos ouvindo, que está ligadinho nesta live, você era um filho de boa reputação. Você era um filho de grande estima para o seu pai. Você era um filho de grande valor para a sociedade. Mas hoje você resolveu conhecer a reputação do mundo, perdendo agora o valor estimável, perdendo agora o valor de estima, porque viu lá no mundo uma reputação melhor. Mas entenda comigo, quando nós, queridos, adiantamos sobre isto, nós queremos logo imaginar que existe 2 momentos, existe 2 possibilidades humanas e vivenciadas, que praticou ou que vai praticar. Entre elas está a melhor possível ao seu alcance, e a segunda está a pior possível que você possa fazer. Ninguém foge desta verdade. Ou você vive um momento positivo da melhor forma possível na sua vida, ou você está vivendo um momento muito difícil da pior possível que esteja ao seu alcance. Este jovem vivia a melhor possível ao lado do seu pai, mas ele resolve viver a pior possível ao seu mundo da reputação. Quando nós entendemos esse texto, nós logo lembramos e queremos entender, amados irmãos, que o texto que estamos em apreço, ele nos dará a conotação de entendermos que para termos uma boa reputação, ou uma nova reputação, a qual o tema nos dará ênfase, é preciso
mudar a nossa trajetória. Ele passou da melhor para a pior. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que assim como este jovem mudou da melhor para a pior possível, também ele poderá tornar da pior possível para a melhor possível. E nesta manhã você pode se encontrar na situação mais difícil que você se encontra, mas eu quero profetizar como profeta de Deus nesta manhã para a sua vida: você receberá uma nova reputação da parte de Deus. O renome, o estima, a fama, a celebridade é muito importante no mundo da reputação. Os objetos, as pessoas são muito importantes no mundo da reputação. Mas quando nós falamos deste texto, nós logo vimos que este jovem precisava recuperar a sua reputação. Aí eu pergunto para você: será que ele se encontrou no final do poço? Claro, o texto nos refere a isto. Quando ele, no versículo de número, a partir do versículo 11, que chegamos no 32, e a partir do versículo 11, nós lemos o versículo 14, que diz o seguinte: quando ele parte com todos os seus bens, o texto vai dizer: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. A sua herança não foi o suficiente, meus jovens. A herança dele não foi o suficiente para mantê-lo durante toda a sua permanência como seres humanos na face do mundo da reputação. A sua herança não o sustentou por muito tempo, porque talvez a reputação que ele quis encontrar não foi possível comprar com dinheiro, com a herança. Mas ele foi em busca de uma reputação. O versículo 15 vai dizer: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Escute isso aqui comigo. Um filho que tinha tudo do bom e do melhor. Um jovem que não precisava se preocupar em cuidar de porcos. Um jovem que não precisava se preocupar em fazer aquilo que não era necessário para sobreviver. E veja o que o versículo 16 vai dizer: e desejava o jovem encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Você já imaginou uma pessoa com fome e desejar comer restos de comida e ninguém dá? E hoje nós vimos muito isso acontecer no nosso cotidiano. Pessoas que tinham tudo do bom e do melhor, pessoas que exerciam grandes poderes no meio da reputação humana, mas que de uma hora para outra resolveu viver uma vida de reputação negativa, e no meio da sociedade padecer necessidades, viver à beira dos caminhos da cidade, viver às balelas das ruas, viver nos sacos de lodos, buscando ao que possa comer ou encontrar, a pedir, a suplicar, a rogar por algo que não tem, a pedir: por favor, me dê um prato de comida, a pedir: por favor, me dê algo para me comer, que eu estou com fome. Este jovem viveu esse momento, mas ele tinha tudo. Ele tinha tudo e muito mais. Porém, quando isto acontece com ele,
a Bíblia vai dizer que ele cai em si. Versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou do seu pai. Diz os contextos históricos, para diferenciar das três parábolas, esta parábola do filho pródigo. Diz alguns contextos históricos que enquanto o das 100 ovelhas, o pastor sai para a encontrar aquela, e quando a encontra é festa. Enquanto a da dracma perdida procura varrendo a sua casa até a encontrar aquela sua dracma, moeda de grande importância. Este grande pai, ele não foi ao encontro do seu filho. Diz o contexto histórico a esperança de que o pai estava todos os dias ao raiar das nuvens, todos os dias ao finalzinho de cada tarde, todos os dias pela manhã, sentado em sua grande e oportunidade, expectativa, com os olhos atentos para ver chegar o seu filho. Enquanto os outros foram à procura, aqui nos mostra um sentimento de necessidade. E a necessidade aqui era humana. Esse jovem precisava cair em si. Enquanto ele não caísse em si, baseando-se na sua necessidade, mas o seu pai não desistia de esperar por ele. Mas o seu pai estava de olhos atentos, de braços abertos, esperando que a qualquer momento ele pudesse apontar no caminho, na trajetória para voltar à sua casa. Quando nós falamos disto, amados irmãos, nos dará a entender que quando eu e você estamos em uma via expressa da vida, a nossa visão diz a conhecimentos seculares e dentro do conhecimento da sociedade que a nossa visão, enquanto tiver a possibilidade de enxergar a distância em uma via expressa, ele enxerga a distância a qual a sua vista o dá oportunidade. Mas chega um momento que a sua vista não alcança mais aquela via. E nós observamos que dentro da história, aquele pai não desistia de esperar pelo seu filho. E de repente, acontece algo extraordinário. Quando ele cai em si, quando ele lembra dos seus irmãos que o trabalhavam com seu pai, ou seja, dos empregados que trabalhavam com seu pai, e ele agora lembra que não tinham o que comer e agora estava passando fome, ele caiu em si, a necessidade humana de voltar aonde ele não deveria ter saído. Ele agora lembra, e ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Necessidade, reconhecimento. Ele perdeu a reputação, ele reconheceu que tinha jogado fora, ele reconheceu que tinha perdido a estima, a fama, a celebridade. Agora ele estava necessitado, mas não era necessitado mais de coisas bonitas, não era mais necessitado de coisas grandes, mas era necessitado de algo para saciar a sua fome. Mas observe uma coisa, quando nós vamos para o versículo de número 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E foi o que ele fez? Correu. Prova a existência afirmativa de que seu pai não estava desanimado pelo seu filho, não estava desestimulado pelo seu filho, ele estava na expectativa do filho voltar. A distância ele viu, e quando ele viu, aí a Bíblia vai dizer que ele corre ao encontro do seu filho, lhe dá um abraço. Escute, esta manhã Jesus está de braços abertos para te dar um abraço.
Esse texto é maravilhoso. Versículo 21. O pai, no versículo 20, abraça, corre, agarra-lhe no seu pescoço e o beija. Dá o beijo de saudade, de pai. Aquele beijo de pai. Oh, meu filho, eu estava com tanta saudade de você. Eu nunca desisti de você. Oh, meu filho, eu nunca perdi a expectativa de que um dia você iria voltar. Eu nunca desisti da sua volta. Eu nunca tirei os meus olhares desta via expressa. A expectativa era de que você a qualquer momento poderia apontar. E eu aqui estou para te abraçar, para te dizer o quanto para mim é importante. Mas aí o filho vai dizer: oh, meu pai, eu pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa. É ou não é uma nova reputação? Você acredita ou não acredita em uma nova reputação, em uma nova história? Você não acredita em uma nova mudança? Você não acredita na possibilidade da mudança da sua história, da mudança da sua vida? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos, em todos os contextos dos séculos passados até onde estamos, Jesus, Deus, sempre entrando, intervindo na história da humanidade para o melhor. Quando nós lemos isto, no versículo 22, o pai agora, ouvindo seu filho dizer: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, que nunca perdeu a expectativa, nem o momento oportuno para dar um abraço e o beijar, vai dizer: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ele estava moribundo. Ele estava com as vestes talvez rasgadas, fedidas. Ele estava necessitado. Escute, olha o que o texto vai dizer: traz depressa a melhor roupa. Sabe o que isto quer dizer? Mudança. Isto fala de mudança. Roupa nova, mudança. Trajetória nova. Expectativas avançadas. Desejos realizados. O pai resolve fazer uma nova trajetória na vida do seu filho, lhe dando a primeira coisa que vai fazer a diferença: a roupa nova. Talvez, se o seu outro irmão, fazendo aqui uma conjectura, o encontrasse o seu irmão lá fora, no mundo do pecado, no mundo da reputação negativa, ele não reconhecesse. Mas escute, quando ele volta, que recebe a primeira oportunidade do seu pai, trazer uma roupa nova e colocar sobre ele para mudança, para extraordinário, houve uma preocupação. E não é assim nos nossos dias, amados irmãos? Quando você que está aí do outro lado, ou você que já aceitou a Jesus, que nós somos como espelhos e experiências próprias vivenciadas sobre isto, que não tínhamos valor para a sociedade, que não éramos valorizados por ninguém, que a sociedade não dava uma pipoca sequer por cada um daqueles que hoje servem a Cristo de uma forma negativa que ouviam, que muitos não davam nada por ninguém, que encontrava nas balelas da cidade, nos sacos de lodos, pedindo, clamando por alguma coisa de necessidade. Alguém dizia: este não presta, este não tem valor. Esses dias eu ouvi alguém dizer com um sobrinho meu, que não estava entre nós, estava no estado de São Paulo, teve algumas perdas familiares. E alguém que não fazia parte da sua família, dentro de um contexto vivenciado, disse para alguém: olha, você não tenha muito cuidado com este jovem que você vai levar para sua casa, porque ele pode ser muito prejudicial à sua família, pode estragar o seu casamento, pode estragar a sua casa. Ele não tem jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que esteja na situação mais pior da sua vida
Pode não ter jeito para a sociedade, mas tem jeito para aquele que é o autor e consumador da nossa vida. Este filho não tinha mais jeito para a sociedade, mas o seu pai estava esperando, aguardando de braços abertos. O abraçou, beijou e disse: trazei roupa nova para ele. Mudança extraordinária. A expectativa chegou. A mudança vai começar. A nova reputação está batendo a nossa porta de novo. Quando continua o texto, vai dizer: e pondo-lhe anel na mão e sandálias nos pés. O contexto de anel na mão é contexto de ter com que contar. O contexto de anel na mão fala de selo. Nos dias da história, conta-se os contextos históricos que vai dizer que este anel tinha uma grande simbologia. E era a simbologia do selo da família contido nele, que o dava a ele total condições de ser visto de uma forma diferenciada, de ser visto de uma outra maneira. Não era mais visto agora como aquele menino que veio pedindo socorro, mas era visto agora como uma pessoa de uma grande família que tinha reputação. Por isso que neste contexto nós vamos entender que este anel do dedo simbolizava selo, trazendo para um contexto odierno, para que você entenda melhor. É como que você hoje tivesse nada lá no mundo, mas quando aceita Jesus, Jesus te transforma, te muda, te dá uma nova veste, e você passa a ter tudo que você nunca teve. Quando nós exercemos isso, nós praticamos todas as possibilidades de exercer aquilo que Deus tem de melhor para dar a cada um daqueles que aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus deu roupa nova, e Jesus vai te dar anel no dedo, nome, mudanças, vai te dar poder, vai te dar grandes coisas. Tu não vai mais ter necessidade de nada, porque o Jesus vai suprir todas as nossas necessidades, como diz a própria palavra de Deus. Você não tinha nada, mas agora tem roupa nova. Você não tinha nada, mas agora tem anel no dedo. Você não tinha nada, mas agora tem sandálias nos pés. Sandália nos pés quer dizer, amados irmãos, nos tempos dos escravos, era a diferença dos escravos para quem tinha família, era a diferença dos escravos para quem tinha nome, era a diferença dos escravos para quem tinha roupa nova, era a diferença dos escravos para quem tinha anel no dedo. Sandália nos pés diferenciava dois escravos, porque na época os escravos não calçavam sandálias. Por quê? Porque quem calçava sandália era quem tinha nome, era quem tinha anel no dedo, era quem tinha roupa nova, era quem tinha uma história, era quem tinha uma nova reputação, uma trajetória diferenciada no contexto da sociedade. Sandálias nos pés fala de poder, de propriedades. Claro que os escravos não tinham propriedade. Quem tinha propriedade? As grandes famílias. E o poder estava sobre quem tinha propriedades. Tinha escravos. E os escravos diferenciavam dos calçados, não tinha sandália nos pés. E para diferenciar, tinha que ter sandália no pé. E aí o que é que o pai faz? Toma roupa nova, meu filho. Toma um anel no dedo, meu filho. E toma sandália no pé. Para quê? Para mudar. Escute. Para fazer mudança. Os escravos não calçavam sandálias. E você não é escravo. Você é livre. Você não é escravo, você tem roupa nova, você tem anel no dedo, e agora Deus vai te dar também sandália nos pés, para fazer a diferença. Talvez você se encontre desta forma, não tem nada, acha que não tem nada, reclama porque não tem nada, mas desta manhã eu quero te oferecer roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés. Mudança, propriedades. Anel no dedo, selo, poder, nome, estimação. Você precisa disto. Sandália nos pés, diferencial, propriedades, poder. Mas o texto ainda continua dizendo que o pai oferece outra qualidade para o seu filho.
Para finalizar, ele vai trazer e vai oferecer para o seu filho, não dando a ele em si, mas o complemento da história para a mudança. Nós lemos o versículo 32 que diz: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí você vai para o versículo de número 23, que vai dizer: após as sandálias nos pés, aí o seu pai vai dizer para os empregados também: agora traga o bezerro cevado e matai-os e comamos e alegremos-nos. Bezerro, festa, alegria, regozijo, transformação, mudança. Não se preocupe, meu irmão, Deus vai te dar roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, e vai te trazer um bezerro cevado para fazer a festa. Porque quando você aceita Jesus, há uma festa no céu, há uma festa na terra. Ou seja, o bezerro cevado é a festa da proclamação da tua vitória, é a festa da proclamação da tua nova reputação. Tu não valia nada ontem, mas hoje tu vai valer muita coisa para Cristo, porque tu vai herdar as mansões celestiais e morar com o Senhor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra. Sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova, bezerro cevado para concluirmos. Matai-os e comamos e alegremos-nos entre todos. Alegria. Mas aqui nós descobrimos que nem todos se alegrou. Faltou um. Esse não ficou alegre com a volta do seu filho, seu irmão, perdão. Este não ficou alegre com a volta do que estava perdido, que foi achado. Observe que a parábola da ovelha perdida termina-se com festa, alegria. A final da parábola da dracma perdida também termina com festa, alegria. Chama os amigos, chama os vizinhos e nos alegremos juntos. Quando chegamos nesta, vamos nos alegrarmos, vamos nos regozijarmos juntos, porque o que estava morto reviveu e o que foi perdido foi achado. Alegria, regozijo. Mas o seu irmão não estava alegre, o seu irmão não estava feliz, o seu irmão não estava contente, o seu irmão estava sendo injusto com o irmão e com seu pai. Observe, bezerro cevado. O jovem estar de volta, a aliança e com celebração de festa. Escute, vai ter festa hoje aqui, porque eu estou alegre com a sua vida. Eu estou alegre com a sua vida. Você era perdido, mas foi achado. Eu era perdido, mas fui achado. Senhores amados jovens, vocês eram perdidos, mas foram achados. Senhores irmãos, senhores obreiros que estão aqui, vocês eram perdidos, mas foi achado. Quando achou, houve o quê? Festa. Você recebeu roupa nova, você recebeu um anel no dedo, você recebeu sandália nos pés, e depois da sandália no pé, a festa, o bezerro cevado. O bezerro cevado é aquele bezerro mais tratado, mais cuidado. A melhor produção era dele. O bezerro cevado é aquele que tem a melhor alimentação. Hoje, é claro, partindo para um contexto social, os melhores bezerros, as melhores carnes são selecionadas. E quem compra, quem pode comprar, né? A melhor, a mais selecionada, a mais bonita, a mais conchegante, como se diz no ditado popular, a mais gostosa, a mais mole. E o bezerro cevado era para a festa da onde? Do seu filho que voltou para casa. Alegria. Isso implica dizer que Deus tem o melhor para nós. Observe comigo. Quando nós nos alegramos, o versículo de número 24 vai dizer: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até os empregados do seu pai se alegrou com a volta do seu mais novo patrão. Até os empregados se
se alegrou com a chegada do mais novo patrão, porque o patrão velho estava em casa esperando o patrão mais novo, que tinha fugido, que tinha em busca de uma reputação, mas não encontrou, teve que voltar para encontrar a sua nova reputação. Ele perdeu uma reputação lá atrás, tentou conquistar uma no mundo, mas não achou, e voltou para encontrar-se, e Deus dará a ele uma nova reputação, uma nova história, uma nova mudança, uma nova veste, um novo nome. Escute. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Nem em casa ele estava. Não houve nenhuma preocupação de saber o que estava acontecendo. Não houve nenhuma preocupação, amados irmãos, de saber o que possivelmente poderia estar havendo ali. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, festa, alegria. Estava vendo festa, o povo se alegrando, o seu pai sorrindo à toa, o sorriso escancarado na face do seu pai, porque esperou por um bom tempo o filho que fugiu. De repente ele chegou, agora é só alegria, agora é só regozijo, agora é só paz, agora é só sorrisos à face do rosto. Agora imagine você, quanto o pai ria e quanto os empregados também riam, brincavam, pensavam, meu Deus, entre aspas, vamos dizer assim, vamos conjecturar, meu Deus, o nosso patrãozinho voltou, o nosso amigo voltou, ele tinha fugido, ele tinha perdido tudo, meu, isso é incrível, isto é incrível, mas ele voltou, vamos alegrar-se, oh alegria, regozijo, transformação, mudança. Houve mudança para você? Houve, claro que sim. Houve mudança para o senhor, presbítero Estácio? Claro que houve. Houve festa ou não houve festa? Quem mais se alegrou com você quando voltou para a casa do pai? Sua mãe, seu pai, sua família, os nossos irmãos, a minha pessoa, que eu conheço a história. Vocês, quando voltaram, quando encontrou com roupa nova, quando encontrou com anel no dedo, quando encontrou com sandália nos pés, teve festa, o cevado, o boi, a melhor carne, a alegria raiou. Houve festa no céu e houve festa na terra. Versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, olha a pergunta, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhes disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele não entendeu isto. Causador de ciúmes, inveja do seu irmão, porque agora ele pensou, bom, o meu irmão foi embora, sem merecer nada, meu pai deu a sua herança, agora volta, o meu pai dá a ele roupa nova, dá anel no dedo, dá sandália no pé, ainda mata mais o melhor boi. Ciúme, inveja do seu irmão. Aí você vai lá para José, capítulo 37 em diante, sobre José, Gênesis, né? A inveja é dos seus irmãos também, ciúme dos seus irmãos. E aqui nós vimos o irmão com ciúme e inveja do seu irmão. E ele lhes disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque eles recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Meu irmão, como é que um irmão não se alegra com a volta do irmão que estava perdido? E porque está fazendo uma festa, ele não quis participar da festa. Meu Deus do céu. É como que hoje, por exemplo, alguém voltar para Jesus e alguém não se alegrar com isto, torcer pelo que ele não voltou. Exemplo, 4 vidas aceitaram a Jesus. Pense na alegria no céu e pense na alegria que nós tivemos aqui. Todos nós nos alegramos porque você aceitou a Jesus, porque nós sabemos que é festa. E o irmão não querer a alegria do seu irmão. Versículo 29, perdão. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito. Olha só, ele assemelhou o boi cevado com o cabrito. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho
te desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Escute. E ele lhes disse: filho, o pai diz para o filho: tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E todas as minhas coisas são tuas. Toda a minha herança é tua. Todos os meus bens são teus. Toda a minha fazenda é tua. Era justo fazer uma festa. Era mais que o normal fazer uma grande festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E todos dizem: oh glória. Quantos nesta manhã precisam de uma nova reputação? Quantos nesta manhã precisam de uma nova história? Quantos nesta manhã precisa ser reconhecido novamente, ser visto novamente? Quantos precisa de uma veste nova? Quantos precisa de um anel no dedo? Quantos precisa de sandália nos pés? E quantos vai compartilhar a festa com o bezerro cevado? Nesta manhã eu quero convidar você a digitar aí no chat: eu quero ter uma nova reputação, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.